Salve, salve! Estamos ao vivo mais um dia. E aí, guerreiros e guerreiras? Bora pra cima! Bora lá fazer o que nós precisamos fazer. Mais uma semana abençoada, maravilhosa. Que semana maravilhosa. Ó, sorriso nos lábios. E a gente não tem porquê de não agradecer. Porque apesar do cansaço, apesar das rugas, apesar dessa cara meio abatida, mas a produtividade, o aproveitamento dessa semana foi sensacional. Mas por que você fala, aí toda semana foi sensacional? Foi porque toda semana a gente vai aumentando a pressão, empilhando ali toda uma estrutura de conhecimento, de sabedoria, de desenvolvimento, de se colocar à disposição, de se mover debaixo da palavra de Deus, e assim nós irmos aumentando um pouquinho a cada vez. Imagina só, nós temos 52, se eu não me engano, se não me falha a memória, 52 semanas no ano. Se nós pegarmos todas as semanas, na semana nós temos 7 dias. Se nós pegarmos todas as semanas e fizermos um pouquinho nessa semana, Ricardo, mas eu não consegui fazer a semana inteira. Mas você fez alguma coisa que mudou a sua vida, a sua trajetória nessa semana, que seja um dia desses 7. E você fez essa semana valer a pena, valer ela ser algo produtivo, teve alguma coisa produtiva na sua vida? Teve. Então já valeu. E aí imagina, 52 semanas do ano, você fazendo isso. Você vai aumentando 52 vezes do tamanho que você iniciou o seu ano. Se for em porcentagem, são 52%. Ou seja, em 2 anos você transborda muito, você aumenta o seu tamanho. Mas se você se colocar à disposição mesmo e fizer com que essa semana tenha valor suficiente aquilo que Deus te entregou, e você vai retribuir através do seu gesto, através de você se movimentar. Deus já disse para nós: sejam grandiosos, sejam fortalecidos, sejam agraciados, grandes, se sintam grandes, não se sintam diminuídos, pequenos, se sintam grandes, para que vocês façam obras grandes. Jesus disse: façam obras maiores do que as que eu fiz. Eu olho para isso e fico pensando, mas como assim a gente vai ser maior do que Jesus? Jesus, ele sabe o que nós carregamos no nosso coração, as dificuldades, as mazelas. Jesus, ele viveu uma vida conectada com o Pai. E nessa conexão com o Pai, ele sabia quem ele era e o valor que ele tinha. Ele sabia o poder que ele carregava nas mãos dele. E sabia o poder que nós, como seres humanos, carregamos. De querer encostar, de querer parar, de querer desistir, de achar dúvidas, né? Mediante as razões, a nossa forma de pensar, fundamentado em razão e não em emoção, e não no que Deus tem para nós. Não vamos nem entrar na área de emoção, mas sim da conexão com Deus. E aí Jesus diz: vão e façam obras maiores. Por quê? Ele sabia que a gente não ia. Se ele falasse assim: não, vocês não podem fazer obras maiores do que eu fiz, vocês não são comparáveis a mim, a gente não iria realmente se colocar à disposição, se movimentar nessa jornada que nós recebemos de vida da mão de Deus, dessa mão poderosa. E a gente ia parar no meio do caminho. E a frase é: não pare no meio do caminho. Não pare, porque se você parar, você vai sendo engolido
tanto de coisa que acontece na nossa vida. E nessas 52 semanas, o simples gesto de você ajudar o próximo, se colocar à disposição, já é algo que vai agregar para a sua semana, para a sua vida. Já é algo que vai te transformar na sua jornada, no seu caminho. Muitas vezes não é sobre o seu trabalho, não é sobre o ambiente em si que você está vivendo que vai te projetar para algo, mas sim você se colocar à disposição, abrir os seus ouvidos, ouvir aquele que está se lamentando e você dar um conselho, fazer algo que possa edificar a vida dele. E hoje nós vamos falar sobre isso através das palavras que foram escritas por Salomão. Salomão que escreveu Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes ele escreveu onde ele já tinha passado por tanta coisa, por tanta situação, e aí ele escreve no intuito de, olha, cuidado, porque no meio da sua jornada, da sua trajetória, você pode pode receber coisas grandiosas, mas não saber usá-las da forma correta. Não saber usar essas ferramentas que foram dadas para você, que foram colocadas na sua mão, que foram disponibilizadas para você, e você não usar isso corretamente, para que você tenha paz na sua vida, na sua jornada, na sua trajetória. Tudo é a nossa jornada, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo para nos sentir mais tranquilos, mais repletos, mais plenos. E aí nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as vaidades que nos assombram, as vaidades que permeiam a nossa vida e que muitas vezes a gente esquece quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós esquecemos de quem nós servimos, nós esquecemos de viver esse amor infinito, esse amor que não cessa de chegar para nós. Eu olho assim, a imagem que eu tenho é um cabo conectado conosco, um cabo que vem do Pai, um cabo que vem de Deus, que se conecta conosco e que nos alimenta, que nos dá força, que nos dá amor, que nos dá todo o conhecimento, toda a experiência, tudo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Então, tudo tem as suas vaidades. O que nós queremos viver da nossa vida? O que nós queremos seguir fundamentados em coisas materiais ou na plenitude eterna que vem de Deus? E aí hoje, já iniciando aí, tomando um cafezão aqui. Fala, Marcião! Deus abençoe você, irmão. Entrou aí, dá um like, curte, compartilha, manda pra galera aí. Eu vou deixar esse vídeo salvo depois. Vai ficar no YouTube para que você possa assistir e tirar aí os exemplos, tirar aí um pouquinho de conhecimento, pois aqui nós não estamos aqui para nos engrandecer, mas sim para levar um pouquinho do Evangelho de Jesus, do Evangelho das palavras que Deus escreveu, que deixou escritas aqui nessa Bíblia, através desse livro sagrado, e através de nos colocar à disposição de sermos servos e sermos instrumentos do Pai. E assim é Deus quem vem trazer aqui algo para multiplicar essas palavras, esses conhecimentos que já foram escritos, e assim usar as nossas experiências para que nós possamos colocar aqui adiante e fazer com que você também crie o entendimento da palavra, que você entenda o que está acontecendo no seu dia a dia, na sua vida, e assim você possa se conectar com Deus, você possa
através do Espírito Santo que você carrega, se conectar com o Pai, que é a plenitude de um ser que está à disposição, ele está disponível, ele só está esperando nós abrirmos a porta do nosso ser, da nossa casa, para acessar essa plenitude eterna. E aí, acordei cedo, fiz a reflexão hoje pela manhã, e aí abri a Bíblia, né? E uma das coisas que eu tenho visto é Salmo, a importância que Salmo tem, que foi escrita pelo rei Davi. Os Salmos, toda a estrutura, se a gente for levar em consideração o conhecimento que nós tiramos dali, nos fortalece na nossa jornada. E essa força que nós falamos, a força vem de Deus. A força vem de Deus através das palavras. Se nós usarmos a Bíblia para também nos fortalecer, para nos motivar no nosso dia, na nossa caminhada diária, nós vamos seguindo mais firmes, mais fiéis e mais fortalecidos. E aí eu abri aqui em Eclesiastes, e depois de ler essa passagem, eu fui dar uma corridinha, falei, deixa eu alimentar o meu corpo, colocar um pouco de hormônio aqui para ele ficar fortalecido também, colocar dopamina, endorfina, mostrar que é capaz. Vai lá, conquistou os 6 km, dopamina explodindo, serotonina estourando na alta, nossa. E aí a gente pega e transforma isso em algo bom. A gente transforma algo que a gente julga que seja ruim, uma atividade física, a gente se colocar à disposição, a gente transforma essa energia em algo bom, algo que vai nos potencializar, vai potencializar a nossa vida para o dia, para as nossas 24 horas que nós temos para viver. E aí, falando aqui sobre as vaidades, e diz aqui em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11: Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Isso aqui eu paro, às vezes eu fico refletindo assim, eu fico meditando, Senhor, o que nós podemos tirar de tudo isso que nós passamos na nossa vida? A gente caminha, a gente se movimenta, a gente se coloca à disposição, a gente trabalha. Vamos falar diretamente. A gente acorda, faz a nossa... Eu vou falar a minha vida. Eu acordo, eu faço o meu devocional, preparo o lanche, arrumo tudo. Tudo isso são horas, minutos, né, que nós desprendemos ali. Aí eu saio, me coloco, né, num trânsito, dirijo até a escola das nossas filhas, dirijo até o trabalho da minha esposa, venho para o meu trabalho, chego aqui, faço essa live, né, dias determinados, posto a live, faço todo um cenário, armo tudo isso aqui e coloco uma música e faço tudo isso acontecer. E isso aqui é algo que foi traçado por Deus. E a partir daqui eu começo o meu trabalho, a minha jornada, a minha rotina de trabalho, de me colocar à disposição para ter um dinheiro, para comprar um carro, uma casa, uma roupa, dar uma condição escolar para as nossas filhas, ter uma condição de lazer, de desfrute, de aproveitamento. E às vezes eu paro e eu fico pensando, e se a gente não trabalhasse? E se a gente não tivesse nada disso? Como que seria a nossa vida? Aí eu volto lá atrás, onde o trabalho ele era simplesmente o fator determinante para você
ter um alimento, porque ali naquele momento tudo já estava disponível. Então a gente apanhava o fruto para comer, a gente tirava ali o alimento da terra, né? Vamos pensar nos legumes, vamos pensar racionando mesmo, raciocinando mesmo, né? As pessoas, os seres humanos, eles tiravam as coisas, tudo que já estava disponível na natureza, não se produzia as coisas. E dali em diante começou a aumentar isso. Opa, agora nós temos a agricultura, nós produzimos coisas, nós extraímos as coisas da natureza, os sais, todos os minerais, a água, tudo que vem da natureza. E tudo estava disponível, não precisava de barganhar, não precisava de ter uma moeda determinando, olha, você tem condição e você não tem condição. E aí de repente o homem ele começa a evoluir, e aí ele vai criando essas questões. E aí, a partir daí, a agricultura, as coisas já não estão mais tão disponíveis, e na nossa mente as limitações são criadas. A gente já não se enxerga mais como filhos de Deus, a gente se enxerga como aqueles que vivem nessa vida, nessa terra, embrenhados em favores, em misérias, né? em comer as migalhas que sobram dos pratos das altas cortes, dos altos escalões. A gente vive uma vida fundamentado nisso, e a gente não imagina que a gente pode pegar e plantar lá na nossa casa, no fundo do nosso terreiro, algo para que a gente possa consumir. A gente fica vivendo numa mazela, vivendo à margem de uma sociedade, de algo que nos dá uma esmola. Eu fico pensando nisso, né? E aí eu falei, e se a gente parasse tudo hoje? Não, eu iria produzir do mesmo jeito. Se a indústria em si ela parasse hoje, eu iria me alimentar do mesmo jeito. Porque quando a gente está fundamentado no Pai, as coisas elas vêm sobre nós através do conhecimento que Ele transfere para nós. E assim a gente faz as coisas acontecerem. E aí, entrando aqui, né, a gente falando aqui um pouco sobre vaidade, né? As coisas que estão debaixo do sol. Porque tudo que está acima, ou seja, tudo que já não está mais nesse plano terrestre, é plenitude. Tudo que está acima do plano terrestre, tudo que já está junto do Pai, já não tem mais sofrimento, já não tem mais eu olhar para o próximo e falar assim, nossa, olha como que ele é mais, como ele é melhor, como ele tem mais dinheiro, como ele é mais bonito, olha a plástica que ele fez, a estética facial que ele tem, olha o físico que essa pessoa tem, olha o carro, a casa, os filhos dele são mais bonitos do que os nossos. Tudo isso são as vaidades que nós enxergamos na nossa miséria, na nossa pobreza. Eu custo a ensinar para as nossas filhas. Riqueza não é ter coisas. Riqueza é nós termos a tranquilidade na nossa mente, na nossa alma. É nós termos o direito de ir e de voltar para onde nós quisermos. Riqueza é nós estarmos vivendo algo que Deus nos colocou, uma palavra que Deus nos deu, e nós estamos caminhando debaixo desta palavra tranquilamente. Isso é riqueza. É a paz que nós carregamos, é a paz que excede, né? Que passa, que vai além de todo o entendimento. É a paz que nós temos no nosso dia a dia. E pegando aqui no capítulo 4, né?
em Eclesiastes aqui, Salomão, ele coloca aqui no início todas essas questões. Eu imagino a angústia que ele estava sentindo após ter sofrido por viver numa sabedoria extraordinária, conectado ali com muitas pessoas, com pessoas que orientavam ele, que davam ali direcionamentos para ele, mas que no meio do caminho a arrogância acabou tomando conta do coração dele, e aí ele passa a não dar mais ouvidos para o que realmente importava. Vamos dizer assim, que ele se desconecta do Pai, ele se desconecta da fonte, e aí ele passa a viver pela razão, por aquilo que ele acha certo. Nossa Senhora, olha, estou imaginando a cena aqui agora. Ele perde o vínculo com Deus e ele vive através da razão. E isso tenho refletido muito nos últimos dias, porque a gente tem muito disso, né? Deus, ele nos dá o direcionamento. Deus chega para nós através da nossa mentalização, assim vamos dizer, que é a forma dele se comunicar conosco. E aí Deus nos mostra, olha, siga por este caminho, faça isso aqui. Aí a gente olha e fala, não tem como, isso não é inatingível, não tem como eu ir para aí, que não vai acontecer. Porque através da razão nós queremos determinar o que vai acontecer na nossa vida. Através das crenças que nós carregamos, nós queremos determinar, quando na verdade o que transcende o nosso entendimento, que vem espiritualmente do Pai, é o que está mostrando, olha, eu estou preparando aqui na frente algo para você, algo que vai realmente te agradar, porque você é poderoso, porque você está fazendo algo bom. Então eu quero te presentear com algo melhor para a sua vida. Porém, muitas vezes a gente coloca ali as barreiras, nós mesmos colocamos as barreiras para que as coisas que Deus Pai tem para nós não aconteçam. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus, ele nos dá a liberdade para fazermos o que quisermos. E aí, nesse fazer o que nós quisermos, nós acabamos atrapalhando os planos que Deus tem para nós. E aí, no versículo 4, no capítulo 4, que diz assim: então retornei e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos, e eles não tinham um consolador, e ao lado dos seus opressores havia poder, mas eles não tinham um consolador. E isso é o que nós acabamos de falar, né? Que nós vivemos essa vida. Eu, olhando para a minha vida, eu vejo assim, você tem mais condição do que outras pessoas. Sim, eu, minha esposa, a nossa família, a gente batalhou uma vida para ter um pouco mais de condição, um pouco mais de liberdade. Liberdade, como posso dizer? Deslocamento, né? Eu posso passear, viajar, eu posso dar uma condição melhor para os nossos filhos. Então nós tivemos essa condição, mas que nós não deixemos de olhar para aqueles que ainda clamam por ajuda, por aqueles que ainda chamam e pedem, olha, eu estou aqui, eu não consigo sair desse lugar que eu estou, eu preciso de ajuda, me ajude, por favor. Que nós possamos olhar para esses, nós que já temos um pouco mais de condição, um pouco mais de entendimento e de sabedoria, que nós possamos dar um conforto para esses que clamam por ajuda. E aí, continuando aqui no versículo 2: por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Sim, melhor do que estes está aquele que ainda não existe, aquele que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. E aí Salomão diz aqui, né?
melhor do que fazer essas coisas, viver essas vaidades que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, é nós morrermos, porque nós não precisaremos mais nos curvar a esse tipo de situação. E melhor ainda são aqueles que nem nasceram ainda, porque eles não viram isso, eles ainda não viveram, não presenciaram essas vaidades. Porém, se nós olharmos a nossa vida e pegarmos tudo isso, né, as vaidades, as questões que nos assombram, que nos fazem querer viver uma vida superficial, rasa, ao invés de nós vivermos uma vida fundamentada no Pai, fundamentada em Jesus Cristo, nos ensinamentos que esse nos trouxe, na humildade de Jesus, na sabedoria que Ele carregou, que Ele foi exemplo para nós. Se nós trouxermos isso, nós vamos, e se nós usarmos isso de uma forma correta, nós tiramos todas as vaidades, deixamos tudo isso de lado para viver uma vida extraordinária. E aí, essas palavras aqui, porque Salomão, como ele tinha vivido algo superficial, por mais sabedoria que ele recebeu, por mais condições, né, ou seja, pessoas que estavam vivendo junto com ele, que estava dando direcionamentos para ele, mas ele se perdeu no caminho. Então ele diz: através de eu me perder no caminho, melhor seria se eu estivesse morto, porque eu não precisaria viver tudo isso. Porém, nós temos a oportunidade de vivermos, de estarmos vivos, vivendo tudo do extraordinário que Deus tem para nós, e não viver fundamentado, né, embasado nessas questões que superficiais. Eu ter bens, eu ter posses, eu ser melhor do que o outro, eu estar, o egocentrismo, né, eu estar em lugares que outros não estão. Não, eu tenho o desejo de estar em lugares altos, de lugares grandiosos, de lugares, de mesas onde o Pai já enxergou para mim. Eu, Ricardo, tenho vontade de estar. E estou batalhando para isso. Mas eu quero que mais pessoas também estejam. Não é um lugar onde só um vai estar. E no decorrer desse capítulo 4, Salomão ele vai dizendo isso. Melhor é você caminhar em dois do que sozinho. Porque em dois, qualquer coisa que te aconteça, você terá outro para te ajudar. Se você esmorecer, se você desanimar, você vai ter outra pessoa para te ajudar. Se você estiver em perigo, você vai ter outro para te ajudar. Se você estiver numa mesa farta, se você estiver numa mesa cheia de alimento, você vai ter outra pessoa para compartilhar esse alimento. Que tristeza que é nós nos sentarmos à mesa sozinhos, não ter ninguém para compartilhar uma conversa, um papo, um momento de alegria ou de tristeza, o que quer que seja na nossa vida, do que tem acontecido no nosso dia a dia. Então Salomão ele nos traz aqui em Eclesiastes, no início de Eclesiastes, toda essa questão de sabedoria para evitar que nós nos percamos nesse caminho, nessa jornada. Nos percamos vivendo uma vida de ter coisas e não de ser um ser vivente nessa terra. Não de ser um filho amado, não de se sentir um filho grandioso, um filho que na grandiosidade do Pai também é grande como ser humano. Também se faz grande como ser vivente nessa terra. E aí quando a gente começa a viver através dos exemplos, essa semana a gente estava no estudo da Bíblia na terça-feira, e aí a gente ali estava em 3, né? E o Michel perguntou: mas cara, é difícil a gente viver como Jesus. E por um momento na minha vida eu já pensei isso.
É difícil viver como Jesus. Porém, é difícil se nós olharmos daqui até lá na frente. A distância é muito longa. Ou seja, a gente já desanima ali. Ah não, não tem como viver como Jesus. E aí a gente se coloca nessas questões vivendo a futilidade da nossa vida. Por quê? Porque viver a misericórdia do Pai, viver as grandiosidades que Deus tem para nós, ela está longe para nós atingirmos, para nós chegarmos. E a gente quer viver o fácil, no momento agora, a satisfação, o prazer momentâneo. Mas quando a gente enxerga, e eu olhei para ele e falei, cara, quando você faz um pouquinho a cada dia, você faz um pouquinho hoje, quando você vive um pouquinho amanhã, do exemplo de Jesus, quando você vive um pouquinho no outro dia, quando você vê, você está vivendo, mas muito parecido com o que Jesus viveu, com o que ele deixou de exemplo para nós. E assim como ele disse, como eu iniciei dizendo, vão e façam obras maiores. Jesus sim, ele não tem vaidade e ele quer que nós façamos obras maiores, realmente. Não é porque nós vamos ser melhores do que ele, é porque nós vamos levar o evangelho adiante. Nós vamos fazer coisas que realmente precisam para esse novo tempo, para esse novo movimento que nós estamos vivendo. Amém? Então, que nós possamos deixar as vaidades de lado para viver na tranquilidade, na humildade do nosso ser, da nossa alma. Através disso, através de entender isso, a gente começa a ter tranquilidade no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso agir, no nosso mover, nas situações que nós passamos a ter tranquilidade. Ontem aconteceu um fato que eu fiquei olhando, eu falei, cara, eu estava em São Paulo, né, 150 quilômetros da escola das minhas filhas. E aí eu saí atrasado de São Paulo, minha esposa tinha um compromisso. E aí tinha uma pessoa junto comigo, essa pessoa, cara, mas você precisa chegar no horário. E no GPS eu ia chegar 40 minutos depois de fechar a escola das crianças. E aí o que eu falo da tranquilidade, quando nós estamos caminhando debaixo de uma palavra, nós precisamos confiar nessa palavra, nós precisamos confiar nessa mão poderosa. E ali eu olhei assim, eu falei, aí a pessoa que estava comigo falando, eu falei, calma, segura. E eu dirigindo e fazendo as conexões aqui. Eu falei, calma, espera um pouquinho. Em silêncio eu parei e fiquei ali uns 30 segundos refletindo aquilo e pensando. Eu falei, qual que é a melhor opção nesse momento? E aí assim veio ali para mim, né? Aquela graça, aquela luz ali, aquele presente sem eu merecer. E falou assim, fale com tal pessoa, ela é ágil, ela vai conseguir chegar no horário, ela vai precisar pegar um Uber, mas não tem problema. Isso é dinheiro, isso é futilidade. Você paga, você precisa resolver o bem maior que você tem na sua vida, que são os seus filhos. E você não pode se indispor com o seu cônjuge, com a sua esposa. E aí eu falei, Senhor, muito obrigado. Ali eu já conectei com a pessoa, a facilidade da tecnologia, para isso que nós devemos usar as coisas para o bem. E aí eu já falei com a pessoa, falei, viu, você consegue? Não consigo. A minha cunhada, uma pessoa extraordinária, de um coração grandioso. Agradeço muito a ela e faço menção honrosa a ela aqui. E aí falei com ela, falei, olha, você consegue? Nossa, agora, tô indo. Aonde que é? Me passa o endereço, já passei e tal, já liberei na escola. Falei, olha, minha cunhada vai pegar, são 2 escolas para ajudar, né? E aí ela foi, chegou a tempo, pegou as crianças, trouxe para casa, ainda deu uma comida para elas.
E ali eu falei, o que é nós andarmos debaixo de uma palavra e nós termos o entendimento para, na paciência, na paz que transcende todo o entendimento, nós tomarmos as decisões corretas. Amém? E assim que nós possamos tomar as decisões corretas nesse dia de hoje, nesse fechamento de semana. A Ana que entrou aí, não sei quem que é a Ana, se é a Ana Maria, se é a tia Ana, tia Mara, mas que Deus abençoe você, o Caio, o Márcio que entrou aí, galera. No início eram as palavras, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, vai cantando, ó, quão maior de tudo ele é, ó, quão lindo esse nome é.
mostrar que tudo que você tem vivido não é aquilo que Ele planejou para a sua vida. Não é aquilo que Ele viu para o seu futuro, para a sua família, para aqueles que estão ao seu entorno. Deixe o Senhor entrar e te mostrar o quão grande Ele é. E através do inconsciente, nós podemos viver o mais sagrado que Deus tem para nós. Poder viver nas tuas misericórdias, a tua graça e o teu favor, Senhor. Viver extraordinariamente esta vida, como filhos amados realmente que somos. Sem a preocupação que assombra os homens deste mundo, Pai. Sem a preocupação que nos tira o sossego, que nos tira o sono, que nos tira a tranquilidade de ver uma vida junto de Ti, Senhor. De viver uma vida baseada no Teu amor, nas Tuas palavras, na Tua sabedoria, nos Teus direcionamentos, Pai. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais esse dia. E nesse finalzinho aqui, dessa oração, dessa reflexão, vamos fechar os nossos olhos e assim a gente aproveitar essa música, esse poder que tem no nome de Jesus e assim entregar esse dia, esse final de semana que temos pela frente, para que Deus nos oriente. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado pela oportunidade que nós recebemos hoje de respirar, de viver esse dia de uma forma diferente, de viver esse dia como se fosse o último dia de nossas vidas, como se fosse o dia que nós tivéssemos somente esse para viver. Viver ele fundamentado no Teu amor, embasado na Tua sabedoria, Pai, entendendo os desígnios, as direções que o Senhor nos dá, para que assim nós possamos ter êxito no nosso dia, nas nossas 24 horas, e assim fazer jus ao ar que nós respiramos, à natureza que embeleza através da película dos nossos olhos, esses olhos que o Senhor nos deu e que enxerga coisas maravilhosas, que enxerga coisas da criação sagradas que vem nos trazer um pouquinho de alegria para o nosso dia, para nos mostrar, ei, tudo isso aqui foi criado para que vocês possam aproveitar, desfrutar, viver tudo isso. Não fiquem imersos em coisas que não são aquelas que eu criei. Não se empenhem em fazer essas coisas transformarem a sua vida, porque a única forma de transformar a sua vida é você viver toda essa beleza, toda essa maravilha, todo esse amor que eu tenho disponível para vocês. Assim Deus nos diz todos os dias. Assim o Pai, Ele chega até nós e nos mostra, ei, vamos seguir juntos aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, uma pintura aqui maravilhosa para te mostrar. Isso aqui, ó, foi tudo eu que fiz, tudo eu que criei, tudo eu que desenvolvi. E isso aqui eu estou te dando de coração para você que é um filho maravilhoso, um filho amado, um filho que eu tenho muito apreço,
que eu tenho muita dedicação de viver junto. Eu quero que você viva isso também junto comigo. Venha aproveitar junto comigo. Deus nos chama a aproveitar todos os dias junto dele toda essa maravilha. E assim que nós possamos, através dessa criação, através dessas pinturas que Deus nos mostra, viver a plenitude, e não através daquilo que nos é apresentado nesse mundo, nessa vida que nós vivemos. E assim os exemplos de Jesus, ele possa nos carregar nesse dia, nesse movimento que nós fazemos. Entrega em tuas mãos, Senhor, a minha vida, a minha família. Entrega em tuas mãos a minha esposa maravilhosa, as nossas filhas lindas, o bem mais sagrado que nós temos. Que o Senhor abençoe elas, que nenhum mal chegue até elas, que nada possa tirar a paz delas, o sossego e a tranquilidade do coração delas. Que o Senhor tire, Pai, o mal que assombra as famílias, assombra os lares, assombra as pessoas que estão tentando se desenvolver nesse tempo, nesse momento, nessa jornada. Que o Senhor, que seja repreendido todo o mal, todas as potestades que querem chegar nos lares e desfazer esses lares. Que a tua força, que os nossos exemplos possam transbordar para esses e ser para eles fonte de vida, através de ti, Pai, através da tua mão, do teu favor, do teu poder. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu final de semana. Não pare no caminho, não pare. Se mantenha firme, se mantenha no propósito, se mantenha dedicado à sua vida, à vida da sua família, à sua vida junto de Deus, porque tudo isso vai te dar satisfação, tudo isso vai te dar energia para o seu dia. Tamo junto, não pare no caminho, bora pra cima!